Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírito Saber Amar. Estamos aqui, Carlos, Jussara, Malabi e Marco Gandra. Nosso tema é a sequência do livro Voltei. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, No Templo. Para iniciarmos a reunião, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos convidar vocês para, junto conosco, elevar os pensamentos, suplicando ao Mestre Jesus que ampara esses momentos de reflexão, dessa leitura comentada do livro Voltei, que nos faz refletir nos ensinamentos que a doutrina espírita, que os espíritos nos trouxe, reconfortando o nosso espírito, mediante aqueles que desencarnaram, e também para a nossa vida íntima, no dia a dia. Que a tua paz, Mestre Jesus, possa estender-se a todos os lares ligados a nós, envolvendo o ambiente físico e espiritual. Proteja-nos, ó Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, queridos amigos, nós, como falamos, vamos iniciar o capítulo 15 e, na verdade, esse capítulo é um momento esperado pelo irmão Jacob, porque quando ele chegou na colônia espiritual onde ele se situava, que é onde a colônia espiritual onde estava a filha dele também residindo, ele foi abrigado pela filha, e ele teve a oportunidade de conhecer a colônia. E um dos lugares que o impressionou muito foi o templo, que fica no centro de um grande jardim, uma grande praça, nessa colônia espiritual onde ele se situou. Esse templo, então, impressionou muito. E a filha dele, Marta, como um mentor espiritual dele, irmão Andrade, haviam dito a ele que, no momento oportuno, ele adentraria no templo. Que, quando ele chegou, não era ainda o momento oportuno, mas que, no momento oportuno, ele adentraria no templo. E agora, esse capítulo ele fala sobre isso, sobre o processo dele ir ao templo, que, na verdade, é um templo especial, porque está ligado à própria designação de trabalho pela espiritualidade superior para aqueles que desejam alguma atividade lá naquela colônia. Então, ele faz algumas reflexões quando ele adentra o templo. E esse capítulo todo trata disso. Por isso, nós colocamos ele em uma reunião, um capítulo inteiro, porque trata dessas reflexões. No próximo estudo, na próxima semana, então, nós vamos ver as recomendações, as lições que ele recebeu do mundo espiritual nesse templo. Como sempre, nós vamos iniciar com uma mensagem de Emmanuel, né? Ele sempre nos abre o estudo trazendo considerações muito importantes para o nosso dia a dia, para o entendimento da lição que vamos ouvir e ver. Vamos pedir a Jussara que faça a leitura do primeiro comentário. Está no livro Instrumentos do Tempo, no capítulo 5, chama O Minuto. E fala o seguinte: todo o engrandecimento de nossa vida começa na insignificância aparente de um minuto. Considera a graça do tempo que o Senhor te concedeu para a luta santificante na terra e ajuda-te a ti mesmo, aplicando-a à tua própria felicidade. Cada minuto é uma semente de amor que podes cultivar ou uma abençoada luz que podes acender para o grande futuro. O tempo, ao comando divino, marcha com regularidade, renovando e aperfeiçoando todas as criaturas e todas as coisas. Não permaneças na retaguarda. Emmanuel. É muito interessante, né, Carlos, quando ele fala do tempo, que você pescou, né, esse
esse pedacinho aí desse livro, né, se relacionando dentro do capítulo onde a gente vai estudar o templo. Tempo. Né? E aí a gente foi procurar, por coincidência ou não, a raiz da palavra templo é a mesma do tempo. Uhum. Né? Sabendo ou não, você fisgou isso. Né? O templo, que é o tema do estudo de hoje, tem muito a ver, extremamente relacionado com o significado do tempo em nossas vidas. E Jesus já falava, né, que o tempo é o talismã divino. Ao mesmo tempo que Emmanuel nos convoca para que a gente não perca tempo, né, para que a gente possa marchar para frente, né, buscando sempre o melhoramento, o melhor de nós mesmos, a gente tem que respeitar o tempo das coisas. Né? Tudo tem seu tempo. A gente não pode nem perder o tempo, mas também não pode ultrapassar a marcha necessária. Né? E as coisas, tudo acontece quando tem que ser, mas a gente tem que estar atento. Né? Pois é. E ele destaca que dentro desse tempo existe um minuto, e que o minuto, aparentemente insignificante, tem muita importância. Né? Ele, inclusive, no romance que Emmanuel descreve, no romance há 2000 anos, ele descreve lá o minuto de decisão onde Jesus o chama, né, como ele é senador romano, e Jesus o chama para segui-lo. Então, ele ali descreve, inclusive, isso como um minuto de decisão para ele. Ele não seguiu Jesus. Depois, vocês tiveram a oportunidade de ler esse romance, ele é maravilhoso, mostrando essa relação do homem com os chamamentos que a espiritualidade faz e as escolhas, às vezes, erradas que nós fazemos. Mas aqui ele mostra, nesse trechinho, ele mostra a importância do tempo, mesmo aquele pequeno tempo que nós muitas vezes desprezamos, e nós vamos ver que irmão Jacob, no texto hoje, ele vai comentar sobre isso, sobre a questão do aproveitamento do tempo também, e trouxemos também aqui uma palavra de Chico Xavier sobre isso, um slide onde nós colocamos uma palavra de Chico Xavier, durante os estudos ele vai aparecer para comentar aqui também, mas nós vemos que esse minuto que parece insignificante, ele é uma oportunidade muito grande. Ele diz aqui, Emmanuel, que é uma semente de amor que podes cultivar e acendendo aí uma grande luz para o futuro. E essa lembrança de Emmanuel, ela nos toca fundo, porque todos nós temos um minuto, todos nós temos uma disponibilidade, nem que seja um minuto, para a nossa reflexão. Nem que seja na hora que nós vamos deitar, repousar, quando nós vamos acordar, é o momento da gente aproveitar aqueles minutos, aquele instante para refletirmos sobre o nosso dia para frente, o nosso dia, como foi o nosso dia, para, dessa forma, aproveitar as experiências e não permanecer na retaguarda. É isso que Emmanuel nos concita a agir. Aproveita ao tempo, não permaneça na retaguarda, porque se permanecermos na retaguarda, podemos perder grandes visões da frente e oportunidades de aprendizados se estivermos à frente do comando do nosso tempo e da utilização dele. Porque muitas das vezes a gente se distrai aqui no mundo do dia a dia, das coisas materiais, e a gente se distrai e se perde, né? E às vezes a gente abandona o nosso templo interno, né? A nós nos abandonamos. É isso que, inclusive, né? Ele vai mostrar aqui, na pessoa dele. Como que se é divertindo a nós para prestarmos atenção nisso, porque todos nós também, uma hora ou outra, estaremos lá no mundo espiritual. Né? Todos nós vamos passar por essa experiência. E ele nos traz isso como uma advertência preciosa enquanto estamos a caminho aqui na Terra, para aproveitar essa oportunidade de tempo. Vamos adentrar, então, no primeiro tópico, que é no templo. E ele diz assim:
Aqui, quer dizer, ele se refere ao mundo espiritual, né? Onde ele já estava situado. Aqui permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se alija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faz o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce por fugir-lhe as garras, dedicando-se ao socorro aos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Então, como falamos, ele estava assim, para adentrar ao templo e fez algumas reflexões. Não para ser aquele que tem o intuito de ser o guia ou que ser aquele que vai dizer a verdade para todos, mas uma reflexão válida para que naquele momento para ele e válida para cada um de nós. Quando lemos isso aqui, começamos a pensar como que nos posicionamos perante a vida. Qual que é a nossa maior dificuldade na vida? Como que nós vamos vencer essa maior dificuldade? E ele dá aqui a fórmula, né? A melhor forma de vencer essa dificuldade é enxergando o outro, é enxergando as dificuldades do outro e contribuindo para minimizá-las. E ele, inclusive, eu vou tomar a liberdade aqui, só de colocar o próximo slide, que ele faz uma observação que complementa esse comentário que ele fez, essa reflexão que ele iniciou no capítulo, e ele fala assim: o homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados no serviço da própria elevação. Isso é uma grande verdade, né, Sá? Esse aspecto, né? Nós vemos isso sendo comentado direto nas obras de André Luiz. Ele dando exemplo. Os mentores não vão lá, quando vão auxiliar alguém, eles não vão impedir, por exemplo, que um espírito que está numa fase de obsediar alguém, dificultar alguém, eles não vão contra esse espírito. O que eles fazem? Eles vão ajudá-lo para que ele, então, desperte dentro de si a necessidade de também parar de prejudicar os outros. Não é assim? Então, eu coloquei eu tomei a liberdade de seguir com esse slide, porque ele está muito ligado ao anterior, né? Porque no anterior ele fala das necessidades de renovação de cada um de nós perante as dificuldades, perante o vício, perante todo o tipo de dificuldade que possamos ter. Mas aqui ele mostra a saída, né? Ele mostra como que nós saímos dessas dificuldades. Eu vou até repetir, dada a significância dessas palavras dele. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que o não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Ou seja, aquele que está dentro, está de acordo com as leis divinas, com as leis morais, né? Com as leis divinas de Deus, ele entra num ciclo de logaritmo, né? E que exponencial, né? Com exponencial, em que a sua própria conduta vai se fortificando e vai ajudando e sendo ajudado. Por isso que ele fala ali, o homem que se transforma, não o homem que é transformado, porque é uma transformação que importa, é de dentro para fora. Quer dizer, que ele realmente se transforma em instrumento da bondade e da salvação. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nos falta. Independente de qualquer religião, né? Isso. Até a gente mesmo teve exemplos outro dia, até um próprio ateu, que nós levamos um materialista, se diz, né?
levamos o nome dele pedindo apoio ao irmão José para a doença dele, e o irmão José nos surpreendeu, falando: tem muita gente que ora por ele, porque a bondade dele, mesmo ele tendo uma postura religiosa diferente, a bondade dele vai o ajudar. Né? Então, exatamente. está dentro aí. E aí, muitos irmãos interessados no serviço de elevação própria são todos aqueles que se agregam à tarefa, querendo também evoluir. O bem do próximo. Nós vamos ver aqui que isso vai acontecer no caso dele. E como acontece também conosco, quando nós estamos procurando, de uma forma ou de outra, beneficiar alguém, na melhor da forma de benefício, nós estamos, na verdade, contando com o auxílio daqueles mentores espirituais, daquela pessoa que vai ser auxiliada. Claro que ela vai procurar nos auxiliar no intuito de auxiliar aqueles que são do seu interesse imediato. Então, é tudo uma forma, um mecanismo de amparo mútuo naquilo que nós vemos na nossa sociedade e na nossa evolução. É a engenharia de Deus, né? Engenharia de Deus. Falou bem, Jussara, isso mesmo. Então, vamos seguindo aqui, que ele vai... Essas são as primeiras reflexões que ele faz. Nós temos que ter uma reflexão até atemporal em relação à entrada dele do templo. Né? Mas agora ele vai começar a contar um pouco dessa experiência da ida dele ao templo lá no mundo espiritual. E fala assim... No item preparo, né? O tópico em preparo. No capítulo 15, ele fala: depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Lembra que aquele templo que ele uma vez estava passeando com a filha e admirou da beleza, né? O templo físico mesmo, né? E crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve, e em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir por várias horas, advertindo-me a filha querida, no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas às experiências físicas. Então, eles fazem um esforço grande para que eles se foquem no momento que eles estão vivendo agora, né? E deixar a necessidade do foco, nossa, né? Às vezes da vigilância, né? De vigilância, de concentrar naquilo que... Um atleta, quando vai para uma competição, ele se concentra, né? Nós também, um profissional que vai executar uma tarefa muito específica, né? Muito... médico fazer uma cirurgia, todos eles se concentram, né, para dar o resultado esperado. Então, ele também ali, naquele processo de adentrar ao templo, lá nessa instituição, receber as instruções, ser apresentado ali a novos rumos de trabalho, ele também foi concitado a se preparar. Como também nós nos preparamos, por exemplo, para uma reunião de desobsessão, quando vamos para a reunião, é preciso nos preparar mentalmente. A casa espírita, né? Isso, quando vamos à casa espírita para poder receber, porque se nós não preparamos para poder receber, nós estamos ali com um escudo, né, do nosso próprio egoísmo, das nossas próprias dificuldades, impedindo de sermos auxiliados, né? Então ele fala isso, né? Distanciada a todas as preocupações alusivas à experiência física. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa. Então, é muito interessante. Você vê, ele estava era um dever dele, assim como é a postura nossa que a gente deveria ter, né? Para realizar qualquer atividade nossa, quando a gente acorda, levanta. É um dever nosso nos preparar para o dia, né, da melhor maneira possível, para que a gente possa lidar, como disse lá o Emmanuel, né, com as circunstâncias que a vida nos dá, aproveitar o nosso tempo o máximo, da melhor maneira possível, né?
Então, ele teve que... alguma coisa poderia estar para acontecer, segundo a filha dele, e advertiu a ele para que ele se voltasse para ele mesmo, né? Que ele meditasse, que ele houvesse uma introspecção para ele adentrar o templo. Então, ela dá, inclusive, a ele uma explicação do que ocorreria lá, né? Que ele seria recebido dos amigos, né? E que teria diretrizes novas para a sua vida, né? Então, ele tem essas explicações por parte da filha para o quê? Para se preparar, né? E não com receio, não com ansiedade, mas se preparar para entender o que vai ser falado, entender aquilo que vai ser exposto sobre as novas tarefas que ele vai desenvolver. E segue, então. Ele aí começa a descrever a entrada dele ao templo, né? Como que ele adentrou o templo, o que ele viu. Então, ele fala assim: no átrio fulgurante esperavam muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços e, não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Subimos, até que, num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Então, veja que ele começa a descrever as primeiras impressões dele entrando nesse templo. E a primeira impressão dele foi a que ele recebia amigos, ali estavam prontos a receber, é como se fosse uma cerimônia de apresentação dele, lá, as novas tarefas que ele tinha que executar, da mensagem do mentor. Ele recebia os amigos, mas ele se sentiu, de certa forma, envergonhado, né? Porque ele via nos amigos auréolas luminescentes que ele não tinha. E isso já é uma questão que ele vem comentando em outras passagens aqui do livro, anteriores, ele vem comentando sobre isso, como que era o choque dele, de ele que participou no movimento espírita, ele que dirigiu reuniões mediúnicas, ele que conversou com os espíritos, doutrinou os espíritos, fez caridade também, né? Como que ele não tinha uma luz interior? Esse era o questionamento que ele percebia, né? Eu tenho a impressão de que não é que ele se sentia diminuído. Eu tenho a impressão que ele sentia, assim, ele passou o tempo aqui na Terra enganando a si mesmo, porque ele fazia todas essas atividades todas, mas no fundo, ele pelo comportamento dele, ele achava que estava tudo bem, mas ele começa a entender, quando ele desencarna, que o trabalho de uma renovação íntima ele não tinha feito. Pois é isso que nós temos que refletir, né? Porque, às vezes, nós vamos para a casa espírita ou vamos para um templo religioso, nem que não seja a casa espírita, ou de outra religião, muitas vezes aquele que é adepto a essa religião, ele vai no modo automático. Isso. Né? Então, chega piloto automático. Todo domingo eu tenho que ir na reunião. Então, o sábado, o que for, entra, assiste a reunião, toma um passe, volta para casa. Toma pronto, aguinha frutificada, né? E acabou. Quer dizer, cadê a ação? Cadê a introspecção das lições recebidas? É uma coisa muito mais... Ele começa a entender que é uma coisa muito mais profunda. Embora a gente vê, né, pelos relatos que fazem da época, lá, da década de 40, quando ele desencarnou, ele é citado como o maior espírita do Brasil, ele é citado com muita referência. E ele era extremamente caridoso. Porque ele era caridoso, né? Ele fez muita caridade com os artistas. Né? Ele foi o fundador do Lar dos Artistas, porque ele tinha uma empresa que tratava muito com os artistas e via o desamparo dos artistas. Então, ele criou lá no Rio de Janeiro Casa dos Artistas. Ele também é um relato que está, e ele também, durante
a febre espanhola que teve, ele cedeu a casa, o palácio dele, o palacete dele, para receber pessoas que não tinham condição de ficar, recebeu essas pessoas lá. Quer dizer, não era uma pessoa que também... Ele também revela que ele era uma pessoa muito rude, né? Muito positiva e rude, às vezes, no trato. Mas o fato aqui não é saber dessa característica dele, é saber da nossa relação com isso. Mediante né? as reflexões dele. Mediante as reflexões que ele traz. Quem somos nós para julgá-lo, comentar sobre ele? Mas o que nós temos feito, qual que é a nossa posição? Será que também nós estamos no modo automático nas reuniões? Né? Será que nós também estamos sem contribuir para o engrandecimento do próximo e, consequentemente, ao nosso? É a reflexão que tem que fazer. Cada um é que tem que fazer a sua reflexão. Em que eu estou contribuindo? De que maneira eu estou me transformando? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar os seus maus pendores. Então, será que eu estou tendo esses esforços, né? Eu estou tendo essa transformação? Quem pode dizer? Somos nós mesmos, nas nossas reflexões interiores. Então, é isso que ele notou. Ele notava essa característica dos amigos e sentia dificuldade com relação... E refletia muito sobre isso. Né? A própria situação dele. Né? Então, ele continua dizendo: centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas, e, ao fundo, uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade, que é o mentor espiritual dele, quando ele estava encarnado, né? Mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Olha que cuidado, né? Nossa. Não conseguia enunciar a impressão que me causava, em vista do pranto a embargar-me a voz. Entretanto, notei que, ao lado deles, vasta câmara lirial se prolongava, além na parte da torre que ocupávamos. Então, ele está relatando para aí as impressões dele, né? E ele achou extremamente interessante aqueles espíritos que estavam em profunda concentração, em profunda meditação. Né? Tem várias coisas a gente vê aí, porque ele mostra que ali eles estavam se preparando para a materialização de um espírito de planos superiores. Né? Nas obras de André Luiz também a gente vai ver em várias ocasiões isso ocorrer. Né? Nós notamos esse processo como um processo que é usado pelos espíritos superiores a trazer as suas lições para aqueles que estão desejosos de uma lição de pureza e de sabedoria, uma lição que parte de um espírito de muita luz. Então, esses irmãos que estavam ali reunidos, todos eles, para trabalharem nessa função, exigia deles o quê? Pureza e sabedoria, para fornecer os fluidos. Então, se eles não tivessem... Mesmo em espíritos, né? Essas materializações são fluídicas. Porque nós achamos que o espírito não é nada, não, é alguma coisa. E à medida que o espírito ele alça voos na sua evolução, ele também, o seu perispírito vai se transformando. E, nesse caso, espíritos que estão numa condição muito elevada, muitas das vezes precisam do auxílio dos fluidos de outras entidades que estão médios também, lá no mundo espiritual. Né? Mas como é isso? Tem médium no mundo espiritual? Tem médium espiritual também, para ajudarem essa comunicação. Né? A gente lembra, né, Carlos, que os espíritos comentam que para Jesus reencarnar aqui precisou de muito trabalho, anos, né? Muito tempo. Muito tempo. E, então, ali ele não conseguiu segurar a emoção daquele momento, né? A sua voz foi embargada, né? Porque é uma emoção muito grande em ver todo aquele preparo para dar a oportunidade a ele
e alguns que estavam lá, de ouvir as lições do mentor, ver a solidariedade de todos aqueles que estavam ali, né, em tarefa para o auxílio daqueles que iam receber instruções mais específicas. Então, por isso que a sua voz, ele diz que a voz embargou, né? E ele notou também que essa materialização se daria numa câmara próxima, né? E que ele fala que é lirial, né? Quer dizer, uma câmara pura, na parte alta da torre onde ele se encontrava, que onde haveria aquela manifestação. O mesmo, por exemplo, nós vemos André Luiz comentar em Nosso Lar sobre o Ministério da União Divina, né? Onde é o ponto mais elevado de Nosso Lar, e ali também não era qualquer trabalhador da colônia que tinha permissão para trabalhar lá, né? Tem que ter o quê? Aquela pureza e a sabedoria. Um ambiente. Isso. Então, não é uma coisa excepcional, mas é uma coisa que ele diz lá que, em um período muito longo, em Nosso Lar, ele fala, de tempo, somente 3 participantes de Nosso Lar, de uma população naquela época de 1 milhão de habitantes, haviam recebido autorização para trabalhar, juntar-se ao grupo do Ministério da União Divina, tão elevado que é esse local e tanta necessidade de pureza e de sabedoria. Mas ele continua. E vai comentar sobre aqueles que estavam com ele lá, né? Ele chama esse tópico de nova família de serviço. O irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto. Apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo, e explicou: aqui, Jacob, se alinham os cooperadores de seu trabalho edificante, que prosseguirá mais ativo. Choveram abraços de alegria, de camaradagem. Reconheci muito deles, que haviam partido antes de mim. Surgiu conversação jubilosa e discreta. Alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários. Muitos se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do Rio. Diversos médios de meu conhecimento aí apareciam. Quer dizer, a espiritualidade não faz essa tarefa toda para benefício de um só. Ela procura reunir todos aqueles que têm as mesmas intenções, o mesmo potencial, de maneira a que esse concurso, essa palavra, esse auxílio, seja esparramado por todos aqueles que estejam aptos a receber e a colaborar. Então, ele fala que vai reunir com outros companheiros que ele também na Terra, que, aliás, ele fala o seguinte, tão obscuros quanto a mim, se identificou com eles, né? Porque eram companheiros que estariam ali. É interessante a gente perceber aí, né, Carlos, que como a gente reencarna em grupos, né? Em grupos afins. Para você ver, todos que ele estava encontrando, a grande maioria trabalhou com ele, né? Na tarefa. Muitos eram conhecidos, já diz, eram né? conhecidos. Então, médios, inclusive, das reuniões que ele participava. Então, né? A gente nota que há grupos afins que, quando reencarnam, encarnam, né, um grupo para crescerem juntos. Né? Isso. E dá essa ideia. Essa ideia. Agora, lembra que eu prometi a vocês trazer uma palavra do Chico sobre esse aproveitamento do tempo, né? Vamos ver o que o Chico fala. Né? No livro Aproveitamento do Tempo. Né? Sobre a Terra... No Evangelho de Chico Xavier, Carlos Bacelli, né? Carlos Bacelli, nesse livro, um livro maravilhoso, o Evangelho de Chico Xavier, ele pega trechos de comentários que Chico fez, né, que ele anotou. Sobre a Terra, os problemas inúteis que criamos são formidáveis teias de aranha para o nosso espírito. Nos envolvemos em tanta coisa sem razão de ser, que ao final de um mês ou de um ano, verificamos que, em termos espirituais, quase não saímos do lugar. Agora é que estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. A gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual
com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas, para mim, não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Que revelação, né? Pois é. Então, que sentimento que ele tinha. De responsabilidade. Responsabilidade, né? pela encarnação dele, né? E ele fala aí para a gente, o comodismo, né? E a ociosidade, olha que Emmanuel falou lá na frente, né? A perda do tempo, né? A gente perde a preciosa oportunidade, que é o tempo que Deus nos permite, de abrirmos mesmo, de abrir o nosso templo interno, igual o irmão Jacó vai fazer aí no final, né? Se abrir o templo dele, né? Se confessar a si mesmo. Então, é muito importante a gente olhar para trás na nossa vida. Ai, poxa, eu acho que eu melhorei um pouquinho, né? Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões, de olharmos como eu estou hoje. Será que eu progredi um pouco do que eu era antes? E olha a expressão que ele fala, né? O Chico tem uma didática impressionante. Ele fala que a gente, muitas vezes, ficamos presos numa teia de aranha, né? Os nossos espíritos ficam presos numa teia de aranha dos nossos interesses em problemas inúteis, que ele coloca, né? Aqui, problemas inúteis são esses. São problemas que nós mesmos criamos em coisas pequenas, né? E remoendo, às vezes, atitudes dos outros, não sabendo passar adiante em certas dificuldades, criando inimizades, criando antipatias assim gratuitas, a gente quer que tratando mal as pessoas, às vezes, desprezando a atividade dos outros. Quer dizer, a gente quer sempre que o outro faça aquilo que a gente quer, e não, né, aceitar como o outro é. Então, ele diz assim também, nos envolvemos em tanta coisa sem razão de ser, quer dizer, para a gente avaliar em que nós vamos envolvendo, o que nós estamos dedicando o nosso tempo, será que tem relação aquilo com o que a gente precisa? É uma coisa que realmente nós temos que prestar atenção. Será que nós não estamos fazendo isso por orgulho, por vaidade e perdendo a oportunidade? Então, ele fala assim, ó, agora que estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. É um chamamento para a gente, né? Para que, como ele diz, lutar contra o comodismo e a ociosidade. Esta sensação que ele tem é a sensação também que nós vemos lá no irmão Jacob, quando ele foi se encontrar com os amigos, né? A sensação que ele poderia ter feito mais. Então, ele acha que tem, né? Nós achamos que ele já fez muito, né? Então, ele vai destacar isso, né? Ele vai destacar isso aqui agora, ele vai contar o que ele predominava de conversa naquele grupo. A nota predominante na palestra era a esperança no futuro. Lastimavam todos, qual ocorria a mim mesmo, não haverem aproveitar as horas no mundo do corpo, horas no corpo físico, dentro da eficiência desejável. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçávamos, se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento. Olha aquele lá do piloto automático, né? O conforto no campo do ensinamento, na participar da reunião, ouvir palestra, tomar paz, mas e a nossa ação concreta? É isso que ele coloca lá. Pode ter a maioria deles lá, lastimando as horas perdidas. Então, ele diz que, nesse momento, ele abraçou os companheiros, um a um, comovido, extremamente comovido, e expliquei que não iriam trabalhar comigo, e sim eu próprio que seria colaborador deles. Seríamos um conjunto de servos do bem, procuradores da luz no serviço digno. Constituiríamos uma só família, em nome do eterno amigo e nosso Senhor Jesus. Quer dizer, ele reconheceu aquele momento, né? Aquela dádiva que a espiritualidade estava fazendo com ele, e que todos aqueles que estavam ali, embora a nossa atitude às vezes orgulhosa, dizer assim, não, eles vão trabalhar comigo. Não, eles vão trabalhar juntos, né? Procurando desenvolver uma tarefa em equipe, não para somente o seu benefício
do orgulho, da sua vaidade, do seu orgulho, mas pelo benefício do próximo, né? E em nome de Jesus, que é o nosso mestre e o nosso orientador e mentor maior. E ele vai comentar sobre os momentos que antecedem ali essa palestra do irmão que vai se materializar. Bezerra, nimbado de intensa luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos e sou ao mestre divino, sentida a prece. As palavras dele caíam-me na concha do coração, quais fagulhas de um fogo celeste, a sacudir-me as fibras mais íntimas, sem destruí-las. Que bonito, né? Então, ele tenta revelar para a gente, né, com palavras, a sensação maravilhosa que ele sentiu na oração, né? E aqui é o instrumento que nós temos em nossa mão, né? Imagina uma prece de Bezerra de Menezes ali, né? E com todo o amor que ele tem no coração, com toda a consideração para a comunidade, né? Então, isso, como ele dizia, como se fosse fagulhas do fogo celeste que chegavam até o interior. O que eram essas fagulhas? É o próprio sentimento dele, né? do Bezerra, as vibrações de Bezerra para todos que estavam ali presentes. É o poder da oração, né? E ele diz, né, que Guillaume Ribeiro, que inclusive traduziu do francês, é o tradutor das obras de Kardec, né, e outros me fitavam com lágrimas. E contemplando a estrela que começava quase que imperceptivelmente a tomar forma humana, gritei em pranto. Não era digno daquelas manifestações de apreço. Nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei minhas faltas e salientei meus defeitos, em voz alta, abertamente, sem omitir um erro algum. Declarei que, por mim, falava a sombra e que me envolvia, e afirmei que não devia ser examinado por amigo, e sim julgado na qualidade de réu passível de justa condenação. Esse era o sentimento dele, né? Que ele viu aquele espírito se materializar de tanta luz, né? De tanta perfeição, e sentiu isso, né? Sentiu como muitas vezes a gente sente. Muitas vezes você não, um juiz vai te julgar lá no mundo espiritual. Não, somos nós mesmos. É que, reconhecendo a situação que temos, não expomos a nossa dificuldade. Então, amigos, nesse momento, nós encerramos o estudo de hoje, porque na semana que vem nós vamos, então, dar prosseguimento a essa visita a ele ao templo, que foram as impressões que ele teve, né? Quando ele teve esse sentimento ali, aquele seu ímpeto de revelar tudo que ele tinha de mal, de imperfeição, ele foi abraçado pelos amigos que o apoiaram, todos eles foram apoiados, levantaram, que ele se ajoelhou ali naquele momento, e a filha ajoelhou com ele, né, para fazer essa revelação, e os amigos foram ali abraçá-lo e sustentá-lo para que ele de pé ouvisse a palavra do mentor, que nós vamos comentar aqui na reunião da semana que vem. Então, agradecemos a todos, chegamos ao nosso momento de oração, vamos pedir que todos tenham junto a si um recipiente com água para pedir a fluidificação, pedir que as energias de paz, de harmonia, alcancem o nosso lar, trazendo energias revigorantes para todos nós e forças para que possamos enfrentar as dificuldades do mundo. Assim, queridos amigos, pedimos ao Senhor que esteja conosco, amparando-nos onde possamos estar, que possamos ouvir a voz
dos nossos mentores espirituais, dos anjos guardiões, dos nossos espíritos protetores, da nossa família, para que, com todo esse auxílio, aproveitemos o nosso tempo e aproveitemos a oportunidade para a nossa transformação. É assim, Senhor, que pedimos todos agora, de corações unidos, que esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.